Olá, tudo bem? Caso você não me conheça, eu sou César Santiago, eu sou coach e hoje eu vou fazer algo diferente aqui. Eu vou contar para você um resumo de um livro, né? Não é bem um resumo, eu vou dar minhas observações em cima desse livro, chamado Bilionários. É um livro que um amigo me emprestou, que eu terminei de ler, vou devolver para ele, e que vale realmente a pena aí, fazer a leitura do livro. O Ricardo Jeromel, o autor do livro, ele trabalhou na Forbes e o trabalho dele na Forbes era investigar e entrevistar bilionários, né? Então, depois disso ele saiu e juntou toda a experiência dele, fez uma ampla pesquisa e escreveu esse livro, que vale a pena. O Ricardo Jeromel organizou 8 passos, que não são exatamente passos que você deve seguir para se tornar um bilionário. São, na verdade, características que os bilionários têm em comum e que tornam eles diferentes da maioria das pessoas, mas muito igual entre eles mesmos, muito iguais entre eles mesmos, tá? A primeira coisa que o Ricardo Jeromel mapeou foi que os bilionários gostam mais de ganhar do que gastar. Para você entender isso, imagine o seguinte, é bem provável que você já escutou alguém falando coisas do tipo, se eu ganhasse na Mega Sena ou ficasse milionário, eu não ia fazer mais nada, ia viver de rendimento. Os caras que se tornaram bilionários, eles não pensam assim não. Né? Eles, na verdade, estão mais preocupados em continuar construindo. E quando ele fala ganhar aqui, não é em acumular riqueza, é em construir negócios, em construir mais volume de oportunidades. É nesse sentido. Não é pelo simples desejo de ficar possuindo e construindo e comprando. Então ele traz várias histórias, como o de Warren Buffett e vários outros empresários. E isso é muito bacana, ele traz a realidade desses caras. Que apesar de serem bilionários, vivem uma vida simples, né? Com um baita padrão de vida, obviamente, mas simples, sem ficar aí ostentando, tá? Então isso é muito bacana. A segunda coisa que ele fala é que os bilionários, de modo geral, obviamente, eles não são empregados, eles são empregadores, né? E o mais legal é que ele traz várias histórias, exemplos de entrevistas que esses caras recomendam o empreendedorismo como meio para que você possa construir riqueza. Né? De fato, dificilmente você vai encontrar pessoas ricas que são empregados. Né? Os empresários são normalmente as pessoas que mais conseguem fazer isso. Outra coisa bacana que está nesses 2 primeiros capítulos é a estatística de quem são esses bilionários. A grande maioria, mais de 60% dos bilionários, construíram a sua riqueza do zero. Né? Então é muito comum você ouvir também, né, em brigas de classe, e aqui eu não vou entrar em mérito político ou social, mas que as pessoas que hoje têm menos condições, que elas vão continuar lá e elas não podem alcançar riqueza e uma condição de vida melhor. Né? Aqui, estatisticamente, a maioria dos bilionários construíram suas riquezas do zero. Tá? Vieram de famílias ou pobres ou simples, e fizeram isso. E tem a história deles, então vale muito a pena, é muito rico o livro nesse sentido. Outra característica, que é a terceira, é onde o Ricardo Jeromel fala o seguinte, que tubarão nada com tubarão, sardinha com sardinha. Ou seja, os bilionários, eles andam com pessoas que têm mentalidade parecida. E isso é normal, eu já falei isso em outros vídeos. Nós normalmente somos a média das pessoas com as quais nós andamos. Então, vale muito a pena você pensar se você quer chegar num determinado patamar na tua vida, você precisa começar a andar com pessoas que estão nesse patamar, tá certo? Os bilionários fazem isso. A quarta característica que ele põe, estou com um livro aqui para seguir, é o poder da educação. Os bilionários realmente entendem o poder da educação, mas não é a educação formal que a maioria das pessoas segue. Até porque a educação formal, desde a escola você aprende a estudar bastante para passar numa faculdade, para fazer uma boa faculdade, para poder arrumar um bom emprego. E o tipo de educação que eles defendem não é esse tipo de educação, mas é a educação que prepara a pessoa para a vida. Então, eles vão atrás da educação que é necessária para que eles desenvolvam o próprio negócio, não é educação formal. Então, se precisa aprender determinado assunto, vai lá e estuda aquele assunto e faz o que é preciso para aprender aquele assunto. Tá certo? O que eu achei bem bacana foi a parte 5 desse livro, né? Porque muita gente não começa negócio ou não resolve inovar e ir para um outro patamar no seu negócio por medo. E os bilionários, na verdade, eles também têm medo. Mas a diferença entre eles e as pessoas comuns é que eles se permitem fracassar. Então o livro ele é riquíssimo, com várias histórias onde você vai ver que esses caras são de carne e osso, né? E que eles também fracassaram várias vezes. Né? Tem a história do Walmart lá, por exemplo, que é bem bacana,
onde o Walmart tinha um mercado que estava faturando muito e os caras foram lá e conseguiram roubar esse mercado dele porque era um mercado arrendado e ele teve que começar do zero. E de outros caras que quebraram e começaram de novo e foram lá e reergueram. Então, ele fala o seguinte, que o bilionário permite-se fracassar, ele sempre comete novos erros e ele se permite a fazer isso e ele fracassa até acertar. Né? Então, o fracasso ele sempre está ligado ao caminho para o sucesso. Né? Dá para ficar claro nesse capítulo que nenhum sucesso é forjado sem fracasso. Tá bom? A parte 6, ele fala o seguinte, que é muito comum entre os bilionários, é a filantropia. Eles defendem muito a filantropia. Muita gente, quando pensa no bilionário, tem um pensamento meio negativo, né? Porque pensa que pode ser pessoas extremamente materialistas, mas pelo contrário. Né? Então, tem ali vários bilionários, a grande maioria investe em filantropia, e o mais interessante é que ele fala o seguinte, que eles entendem que filantropia não é dar esmola. Filantropia é você criar projetos que sejam autossustentáveis e que possam ser tratados como um negócio de impacto social. Uma outra característica é que tem um movimento entre os bilionários liderado por Bill Gates, Melinda Gates, Warren Buffett e vários outros caras, onde eles estão doando metade das suas fortunas, né, em vida, e alguns até toda a sua fortuna, até em morte, até quando morrer, né, para a sociedade, para esses projetos, para essas fundações. Né? Não sei se você conhece a história do Bill Gates, ele doou, alguns anos atrás, metade da sua fortuna pessoal e depois ainda voltou a ser um dos caras mais ricos do mundo. Bem incrível a história deles. A parte 7 do livro, ele fala o seguinte, que bilionário fica no presente e ele sabe que ele não tem que ser a pessoa mais inteligente da sala. Então, ele fala o seguinte, que o bilionário ele pensa no futuro, mas ele está sempre focado no momento presente, em realizar agora as ações necessárias, em fazer o que precisa ser feito naquele momento. E sempre se associa com pessoas melhores do que ele. Então, o bilionário normalmente ele escuta mais do que fala, né? Porque ele escuta tudo que as pessoas falam ao redor dele, assimila isso e aí ele toma as decisões e segue os melhores caminhos. E a parte 6, a última parte do livro, ele fala o seguinte, que os bilionários, no fim, temperam tudo com muita paixão. Né? Então, muita gente confunde, acha que só vai poder ter um negócio ou poder fazer aquilo que dê paixão quando estiver financeiramente estável. Esses caras acreditam no contrário. Né? Eles fizeram aquilo que tem paixão, fazem o que tem paixão e por isso eles acabam construindo aquilo tudo lá. Então, é um desafio bem interessante. Recomendo a leitura. No final do livro, o Ricardo Jeromel larga a bibliografia do livro. Então, para quem gosta de ler como eu, tem lá várias indicações de artigos e outros livros. Vale muito a pena. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu comprei mais 4 livros. E talvez eu possa fazer um resumo de um deles aí para vocês depois, tá? Espero que você goste. Se você está interessado em entender um pouco a mentalidade desses caras, não a filosofia em si, mas a mentalidade, recomendo esse livro Bilionários, tá bom? Um abraço, fica com Deus.